sobre a relação entre redes sociais e o ambiente de trabalho, tá? Hoje a missão aqui é para a advogada Lígia Marrocos. Você vai mandando suas perguntas pra gente no WhatsApp do Mulher Demais. É o 991050400. A gente deixou uma pergunta no bloco anterior para que a doutora Lígia respondesse agora pra gente. Sobre proibição, né, doutora? A nossa telespectadora disse que não pode usar as redes sociais no ambiente de trabalho. Chega em casa, tem um tanto de mensagem, gente preocupada com ela. E aí, como é que fica essa situação? Pois é, olha só, em 2021 saiu uma pesquisa da Forbes. Eu não tenho conhecimento se essa pesquisa foi atualizada, mas essa pesquisa disse que o brasileiro costuma passar 5 horas e 40 minutos nos aplicativos em geral, no celular. Então, se você acha que se o brasileiro passa 5 horas e 40 minutos no celular, adianta uma empresa proibir o uso do celular? Eu penso, isso é a minha opinião como uma advogada de corporativo, proibir o uso do celular, eu entendo que é uma medida irrazoável. Então, na minha opinião, nas minhas consultorias, eu sempre recomendo o regramento, né? Agora está dentro do poder diretivo do empregador a proibição, né? Infelizmente, no quadro da nossa telespectadora, não há o que fazer. Agora, ela tem os horários de intervalo, né? No horário de intervalo dela, na pausa que a gente chama do intra-jornada, que é aquela pausa para repouso e alimentação, o celular dela pode ser usado. Certo. Se ela trabalha numa jornada de 8 horas, ela tem 1 hora para o repouso e alimentação. Aí não há como ela estar proibida de pegar o celular. Certo. E ela tem como checar os aplicativos de mensagem e as outras redes sociais ali, que a gente chama mais de socialização mesmo, Instagram, Facebook e afins. Agora, infelizmente, durante as horas de trabalho, é dentro do poder diretivo, ou seja, da organização da empresa, essa proibição. Porque o que acontece, Bruna? O empregador, ele compra as horas de trabalho e o empregado, ele vende essas horas de trabalho. Então, não pode o empregado, durante aquelas horas em que ele tem que estar executando as suas atividades de trabalho, ficar usando o celular, porque a gente sabe que isso distrai. Certo. E dependendo do trabalho, por exemplo, numa linha de produção em que ele está batendo um martelo ou em que ele está mexendo com alimentos, ele não pode estar manuseando o celular, né? Até por uma questão de segurança do trabalho ou por uma questão de higiene, né? A gente sabe que celular tanto pode causar risco à saúde do empregado, como ele pode também contaminar os alimentos. São atividades incompatíveis mexer com o celular e trabalhar ao mesmo tempo. Então, infelizmente, não dá para trabalhar e usar o celular ao mesmo tempo. Agora, por outro lado, a proibição extrema eu também entendo como irrazoável. Você não indicaria numa consultoria, por exemplo? Não, eu entendo que... E assim, a gente que é mãe, você ainda não é, mas eu que sou mãe, ficar completamente longe do celular aperta o nosso coração. Então, eu sempre aconselho assim também, deixa o superior hierárquico, um supervisor, de sobreaviso, se o seu filho está doente, né? Se é um cenário de proibição, avisa. Não, meu filho ficou doente hoje. Eu posso, de vez em quando, dar uma checada no meu celular? Ou fazer uma ligação, né? Porque você não tensiona aquele clima organizacional, entendeu? Agora, para responder de forma bem objetiva, é possível a empresa proibir o acesso ao celular? É possível. E quebrar essa regra pode trazer alguma punição, até a própria demissão também? Pode sim. Primeiro uma advertência verbal, depois escrita, depois uma suspensão, né? E aí, culminando até com a dispensa por justa causa. Muito bem. Trazer aqui a pergunta da nossa telespectadora tem um pouquinho a ver com uma das perguntas que a gente trouxe no bloco anterior, mas é interessante, tá? Ela pergunta o seguinte: nós somos obrigados a fazer vídeos divulgando os produtos da empresa? Porque eu não gosto de fazer, mas me obrigam. Se ficar ajustado desde o início do contrato, né? Lembra daquele clichê? Nós já conversamos sobre isso em outras entrevistas. O combinado não sai caro. O combinado não sai caro. Se ficar ajustado desde o início do contrato, que você vai ter que fazer vídeos com dancinhas, muita gente se constrange, né? Sim. Apesar de eu estar lá no Instagram todos os dias fazendo alguns vídeos de divulgação do meu trabalho, eu nunca fiz dancinha porque me constrange. Mas muitos empregados também se constrangem. Se isso te constrange, desde o início você tem que falar para o seu empregador.
olha, eu não vou conseguir fazer isso aqui, eu sou muito tímida. E ele ainda assim contratar você, lá na frente você não vai fazer. Agora, se ele disser, olha, eu só te contrato se você fizer isso, e você assinar esse contrato de trabalho, você vai ter que fazer. Né? Então, se lembra, o combinado não sai caro. O que é que você está ajustando ali na hora que você está sendo contratada? Ainda voltando a falar sobre proibição, doutora, nosso telespectador pergunta se é necessário ele, enquanto empregado, assinar algum documento para que fique aí acordado que ele está proibido de usar as redes sociais dentro do ambiente de trabalho. É necessário estabelecer algum tipo de contrato, de documento para isso? Eu dou 2 aconselhamentos. Ou a empresa precisa ter um regulamento interno, ou no guia de boas práticas das redes sociais, todo o regramento sobre o uso das redes sociais no ambiente de trabalho, delimitando o uso das redes sociais tanto no celular pessoal como no celular corporativo, né? Delimitando se pode postar na rede social pessoal do empregado, na rede social da empresa, o que pode ser postado, o que não pode ser postado, se pode postar o ambiente da empresa, a imagem dos colegas. A gente vive hoje num ambiente em que a gente tem a LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados, né? A Lei Geral de Proteção de Dados. Existe proteção à imagem dos colegas, existe proteção à própria imagem, aos dados da empresa, a imagem da empresa, enfim, é um universo de dados que precisam ser protegidos. Então, tudo isso demanda regramento. O ideal é que a empresa, no ato da contratação, deixe esses empregados saber qual é o regramento que existe naquele universo, né, naquelas dependências da própria empresa. Só para a gente finalizar, doutora, porque muito foi falado, inclusive as perguntas aqui bem recorrentes sobre o ambiente de trabalho, né? O uso das redes sociais no ambiente de trabalho, mas e fora do ambiente de trabalho? A empresa pode interferir de alguma forma, por exemplo, no posicionamento político, no posicionamento em outros assuntos delicados, pessoais. A empresa, ela pode dizer assim, ó, isso aqui não quero que você poste, isso aqui mancha a imagem da minha empresa, fora do ambiente, mesmo que seja nas redes sociais desse empregado? 2 possibilidades. A gente vive num país democrático, num país em que as pessoas, em geral, em tese, têm o que a gente chama de liberdade de expressão. Então, fora do ambiente de trabalho, a empresa não pode opinar em nada. Posições ideológicas, políticas, desde que não manche a imagem e a organização empresarial, tá? Um outro detalhe que eu quero chamar a atenção, eu sei que o tempo da gente está estourando, é porque esse assunto é muito bom e aí eu me empolgo e começo a falar muito. Quando a empresa está, por exemplo, num momento de pré-contratação, vou te contratar, deixa eu ir aqui na rede social da Bruna, dar uma olhada sobre o que ela fala, como é que ela se veste na balada, também não posso fazer isso. Tá? O que você faz no seu momento de lazer, no seu momento de desconexão, é problema seu. A não ser que eu vá contratar você para alguma atividade com crianças, idosos ou atividades bancárias, que você vai mexer com altos valores elevados, enfim. Mas, fora isso, não posso fazer nenhuma análise da sua vida pregressa. Certo? Agora, você, na sua rede social, você vai precisar respeitar o que faça alusão à minha empresa. Você também não pode ir lá na sua rede social estar fazendo colocações pejorativas ao ambiente da minha empresa. Bom senso, né? Bom senso, sempre. Vou deixar o Instagram da doutora Lígia Marrocos facinho. @Lígia Marrocos. Não tem mais nada, né, simples doutora? Assim. Então é só acessar, conversar um pouquinho com ela. Quem sabe sugerir novos temas também para que ela volte para cá, né, doutora? Sempre. Obrigada pela Obrigada participação. Também. Brilhante, foi ótimo. como sempre. Adorei, viu? Beijo. Um cheiro, bom demais. Ei, vamos